Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas para essa aula. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Celida Albosco, sou fisioterapeuta, personal trainer e especialista em nutrição clínica, estética e esportiva com prescrição de fitoterápicos. E ajudo mulheres acima dos 35 anos a eliminar a pochete treinando em casa com apenas 10 minutos por dia. E na aula de hoje, eu vou te mostrar exatamente o jeito certo de fazer isso. Isso que é eliminar a pochete, sem dietas restritivas, sem remédios que causam efeitos colaterais, muito menos cirurgias que fazem o teu corpo voltar no reganho de peso. E na maioria das vezes, muito mais do que antes da cirurgia. E é claro, sem ficar perdendo horas na academia treinando sem ver resultados. E eu estou muito, mas muito feliz com essa comunidade incrível de mulheres comprometidas. Sim, isso me deixa imensamente feliz em ver que vocês estão comprometidas com a transformação. Inclusive, na última aula, nós tivemos muitas visualizações e comentários e eu quero agradecer cada uma de vocês por estarem aqui. E quero te lembrar também que se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo fortemente, porque foi uma aula super interessante onde falamos dos erros que você pode estar cometendo na perda da gordura abdominal. Então volte lá depois, porque lá eu revelei todos esses erros, todos que estão impedindo você de eliminar de vez com a pochete. Hoje nós vamos focar, adivinha no quê? No jeito certo de resolver isso. Claro, no jeito certo. Olha só, essa aluna aqui, ó, antes de começar, ela fazia caminhadas todo santo dia. E ela acreditava que isso seria o suficiente para resolver o problema de perder peso e eliminar a pochete. Muita caminhada. Ela pensava que só o fato dela estar se movimentando e gastando calorias, ela conseguiria diminuir a barriga de forma naturalmente. Mas e qual o problema nisso? O peso na balança não baixava e a pochete continuava a mesma. E isso acontece porque, meninas? Porque a caminhada, apesar dela ser uma ótima atividade para a saúde geral e a circulação, ela tem um impacto, infelizmente, muito baixo no metabolismo, quando o objetivo é queima de gordura localizada. Como o corpo ele vai se adaptando rapidamente a esse tipo de exercício, seja a caminhada, a bike, a esteira, né, na academia, o transporte elíptico, escada, enfim, tá? Qualquer uma dessas modalidades aeróbicas, tá? O que acontece? Esse tipo de exercício, ele para de queimar tantas calorias ao longo do tempo e vai tornando-se menos eficiente para eliminar a gordura da barriga. Além disso, presta atenção, as caminhadas, elas não geram estímulos suficientes para o fortalecimento muscular e o aumento da taxa metabólica basal, que é acelerar o teu metabolismo. E esses dois fatores, tanto o fortalecimento muscular quanto o aumento da taxa metabólica, são fundamentais para acelerar a queima de gordura e uma coisa importante, evitar a flacidez muscular. E qual que é o resultado disso? Mesmo ela caminhando diariamente, ela não via mudanças significativas na pochete, ou seja, na perda da gordura da barriga. Mas depois que ela aplicou o jeito certo que eu vou te passar aqui, combinando o estímulo metabólico adequado com a estratégia correta de treino e de alimentação, ela conseguiu perder 5 centímetros de circunferência abdominal nos primeiros dias, gente. Algo que antes parecia impossível.
Pensa nos primeiros dias. Agora, olha só. Essa outra aluna aqui era o oposto. Ela ia para academia 5 vezes por semana. Fazia treinos longos e ela acreditava, olha só, que quanto mais tempo ela treinasse, mais resultados ela teria. Mas mesmo com toda essa dedicação, a barriga continuava ali, sem grandes mudanças. É frustrante, gente. E o que estava de errado ali? Porque ela estava treinando e ainda de forma extenuante. O problema não era a falta do esforço dela, mas sim o tipo de treino que ela fazia. Ela focava em exercícios isolados. Braço, perna, entendeu? Abdominal. Passava horas nas máquinas e fazia longas sessões ainda de aeróbico, tanto na esteira, às vezes na bicicleta, no elíptico, achando que isso ajudaria a eliminar a pochete. Pensa o desgaste, tanto físico quanto mental. Só que o corpo dela, gente, não respondia. E o corpo da gente não funciona assim. Exercícios localizados como os tradicionais abdominais, eles até fortalecem a musculatura da região abdominal, mas eles não queimam a capa de gordura por cima dela. E o excesso de cardio, gente, prolongado pode até levar à perda de massa muscular, te deixando flácida, diminuindo o teu metabolismo, porque se você não tem músculo, como é que é o músculo que vai acelerar esse teu metabolismo? E o que acontece? Vai te tornar cada vez mais difícil de você eliminar a gordura abdominal. Então, o que a gente fez? Eu ajustei uma estratégia, tá? Introduzi estímulos metabólicos mais eficazes, tá? Para ela, que combinam exercícios de alta intensidade e curta duração, ativando a queima de gordura por horas após o treino. Esse é o diferencial. Por até 48 horas após o treino dela. E ela finalmente viu a mudança acontecer. Em poucas semanas, aquela gordurinha teimosa que não saía de jeito nenhum começou a desaparecer. E o abdômen, além de tudo, ficou mais firme e desenhado. Ou seja, não é sobre treinar mais, e sim sobre treinar do jeito certo. Tem que saber fazer um planejamento onde tenha uma evolução, uma progressão desse planejamento e não ficar também fazendo sempre os mesmos exercícios. Olha só, essa aluna aqui, ó, ela comia super saudável, evitava frituras, açúcar, industrializados, e ela acreditava que por fazer as escolhas certas, ela emagreceria naturalmente. Mas o peso continuava ali e a barriga não diminuía. E por que será, gente? Se ela estava comendo tudo saudável? Porque comer saudável e em excesso engorda sim. Claro que sim. E esse é um erro muito comum. Gente, é muito comum. Muitas mulheres, elas acham que só porque um alimento é saudável, podem consumir sem se preocupar. Só que no emagrecimento não funciona assim. O corpo, ele não entende se um alimento ele é bom ou ruim. Ele responde ao total de calorias e a forma como esses alimentos afetam os hormônios e o metabolismo. Não é só uma questão de quantidade de calorias, não. Tem a ver com os nossos hormônios, com o nosso metabolismo depois dos 35 anos. Então, comer frutas, oleaginosas, abacate, pasta de amendoim, queijos e iogurtes naturais pode ser uma ótima opção para a saúde. Mas se a quantidade for exagerada, o corpo armazena o excesso de gordura e o nosso intestino não funciona bem. Não funcionando bem, ele não absorve os nutrientes e a gente não consegue emagrecer ou eliminar a gordura localizada. E outro problema
era a falta de estratégia na distribuição dos alimentos dela ao longo do dia. Ela fazia refeições ricas em carboidratos e gorduras boas, tá? Ao mesmo tempo. Mas ela não equilibrava o quê? Proteínas e fibras. Tipo, ela comia saudável, mas ela não sabia equilibrar as quantidades e os alimentos nas porções certas. E isso elevava os níveis de insulina, dificultando a queima de gordura e, pior, favorecendo o acúmulo da gordura na região abdominal. E além disso, ela comia de forma intuitiva, sem um planejamento adequado para as reais necessidades dela. Por exemplo, como é agora, né? Tem as estações, né? Então tem uma fruta que ela é mais frequente naquela estação. Ela comia demais daquela fruta e esquecia de colocar outras porções de outros macronutrientes importantes. E quando eu corrigi isso, ajustei as quantidades, combinei os alimentos da forma certa, equilibrando os nutrientes ao longo do dia. Gente, a mudança aconteceu. Em poucas semanas, ela não só viu a barriga diminuir, como também ela se sentiu mais leve, com mais energia e sem aquela sensação, sabe, de inchaço, que quando você come um alimento saudável, né, ele em excesso, ele incha o teu abdômen. Então, ou seja, não basta só comer saudável, é preciso comer de forma estratégica para ter resultados de verdade. E assim, eu sei que muitas aqui passam por situações bem parecidas. Eu já passei por isso. Gente, eu acho que eu já passei por tudo. Por isso que eu quero que vocês comentem aqui, tá? Se vocês já tentaram algo assim antes e qual foi o resultado disso. Conta aqui, comenta aqui nos comentários. Na última aula, nós falamos sobre os principais erros que te impedem de eliminar a pochete, lembra? E olha, eu fiquei muito, mas muito feliz, porque muitas de vocês comentaram que já começaram a aplicar algumas dessas dicas que eu passei na aula passada e já sentiram diferença. Isso é incrível, meninas, porque pequenas mudanças já começam a dar resultado. Sim, quando a gente coloca em prática e vê os resultados, a gente se empolga para continuar a seguir essa transformação. Então, para quem não conseguiu assistir a aula, né, a aula passada, ou ainda não colocou em prática aquelas dicas incríveis que eu passei, da hidratação, das especiarias e dos chás, nós vamos recapitular rapidamente as dicas que eu passei para vocês aplicarem. Vocês podem aplicar o quanto antes, coloquem em prática e vocês vão ver o resultado. Qual que era a hidratação correta? Lembram que eu falei sobre a importância de distribuir a água ao longo do dia para acelerar o teu metabolismo? É comprovado, gente, cientificamente. Entre você bebericar a água a cada pouco e tomar 500 ml de água a cada 2 horas vai te manter hidratada e vai acelerar muito o teu metabolismo e vai reduzir também a retenção de líquidos. E olha, muita gente acha que bebe água suficiente, mas quando começa a medir, percebe que não chega nem perto da quantidade ideal. É verdade. Então eu quero ver você colocar em prática. E já começa tomando 500 ml de água em jejum para desintoxicar o teu organismo. E depois a cada 2 horas, tá? Vai lá, faz e me conta. E as especiarias que eu também comentei, elas ajudam na queima de gordura. Lembra que eu expliquei que adicionar as especiarias nas refeições pode potencializar a queima de gordura, melhorar a digestão e inclusive regular os teus hormônios, lembram? A dica foi você usar especiarias nos lanches, nas principais refeições. Então, por exemplo, a cúrcuma, o gengibre, a pimenta, né? Você iria colocar nas principais refeições. Já no teu almoço, já a canela salpicar no teu lanche com as frutas, com o iogurte, né? Isso faz toda a diferença. Vai lá e faz. E quem já fez, comenta aí se já viu o resultado, se gostou da experiência. E outra coisa também que eu falei era um terceiro desafio, eram os chás certos para desinchar.
Na aula passada, eu falei sobre 2 chás que ajudam muito a reduzir o inchaço e melhorar a digestão, que é o chá de alecrim e o chá de hortelã. Eles atuam diretamente na parte digestiva. E o que acontece quando a digestão é melhor do teu alimento? Ajuda o intestino a funcionar melhor. E o que acontece também? Diminui aquela sensação de estufamento na barriga. Quanto melhor o alimento é digerido, menos estufada a gente se sente. E agora me conta aqui nos comentários, qual dessas dicas você já colocou em prática? Você já começou a tomar os 500 ml de água a cada 2 horas? Já testou adicionar as especiarias na comida ou nos lanches? E já tomou alguns chás? Ou mesmo algum outro chá que você conheça que é digestivo, uma meia hora, 1 hora após o teu almoço? Eu quero saber como foi a tua experiência, me conta aqui. Eu fico muito feliz quando vocês interagem nos comentários. Mas agora vem a parte que faltava, né? A parte importante. Você sabe qual é o jeito certo para eliminar a pochete? Você sabe qual é o jeito certo de eliminar a pochete? Então, se você não assistiu a primeira aula ainda, eu recomendo fortemente que você volte lá depois. Porque lá, gente, eu expliquei exatamente por que a maioria das mulheres não consegue perder a barriga. E hoje eu vou te mostrar nessa aula, vou te dar o caminho definitivo para a gente resolver isso de uma vez por todas. Agora que você já sabe os erros, e se você não sabe, volta lá naquela aula assistir que você vai saber exatamente. Nós vamos falar o que realmente funciona. E para aquele erro de achar que só fazer cardio vai eliminar a gordura abdominal, eu tenho algo bem importante para te falar. Muita gente acredita que caminhar, correr ou pedalar por longos períodos é o suficiente para queimar gordura na barriga. Mas agora eu te digo, se esse é um dos jeitos errados, por que isso não funciona do jeito que você espera? Por que isso não funciona? Qual será mesmo que a caminhada ela não funciona? O corpo, gente, ele se adapta rapidamente ao exercício. Porque a caminhada você faz sempre a mesma coisa. Pedalar é sempre o mesmo movimento, certo? Então, quando você faz apenas cardio, que é sempre o mesmo estímulo, o seu corpo ele encontra maneiras de se tornar mais eficiente. E ele passa a gastar menos calorias para realizar o mesmo esforço. No início até pode haver uma perda de peso, entendeu? No começo o estímulo é um estímulo novo, mas com o tempo o estímulo se torna contínuo e a queima de gordura diminui significativamente. É o mesmo estímulo sempre. Então o que acontece? O gasto calórico ele acaba quando o exercício termina. No aeróbico tradicional, na caminhada, na pedalada, né, na bike, na esteira, no transporte elíptico, você queima calorias apenas durante o treino. Então você tem que estar sempre treinando. Assim que termina, o teu metabolismo volta ao normal rapidamente, sem um efeito prolongado de queima. Você fica escrava daquele aeróbico. Sem falar que se você voltar para casa e dependendo do que você come, recupera tudo o gasto. E a perda de massa muscular que ocorre pela desaceleração do metabolismo. Você foca apenas no cardio, sem um estímulo para a tua musculatura. Não tem estímulo, é só caminhar, é só pedalar. Você pode acabar perdendo massa muscular. E menos músculo significa um metabolismo, gente, mais lento, o que dificulta ainda mais a queima de gordura, especialmente na região abdominal. Porque o músculo ele acelera o teu metabolismo. Se você não tem músculo, o teu metabolismo cai. Mas agora vamos para o jeito certo. Qual que é o jeito certo de corrigir esse erro? Treinos metabólicos de alta intensidade e curta duração. Para que se matar a mulher de Deus fazendo longas caminhadas?
Ao invés de gastar 40 minutos correndo na esteira, 1 hora caminhando, sem grandes resultados, o que realmente faz a diferença é investir em treinos curtos e intensos, que ativam o teu metabolismo, aumentam a queima de gordura, adivinha? Por até 48 horas depois do treino. 2 dias depois você continua queimando gordura. E isso acontece porque esse tipo de exercício, ele exige um outro esforço, um esforço muito maior do teu corpo, gerando o efeito EPOC, o excesso de consumo de oxigênio no pós-exercício, que mantém o teu metabolismo acelerado, pegando fogo, mesmo em repouso, queimando de uma forma definitiva a tal da pochete. Por que os treinos metabólicos funcionam tão bem? Gente, eles ativam múltiplos grupos musculares ao mesmo tempo. Eles aumentam a produção dos nossos hormônios, aqueles que favorecem a queima de gordura, como a irisina. Mantém o metabolismo acelerado por muito mais tempo do que o cardio tradicional. Preservo e aumento a massa muscular. Sim, porque exige força para fazer esses exercícios, ajudando o quê? A definir o corpício. Gente, eu sempre falo que treino metabólico é 1001 utilidade. É intenso, porém é curto. E os benefícios no pós-treino são maravilhosos. E é por isso que eu sempre falo que apenas 10 minutos por dia já fazem uma diferença enorme. São exercícios estratégicos pensados para ativar os mecanismos corretos de queima de gordura, ao invés de simplesmente fazer o corpo se movimentar sem um propósito eficiente. Gente, agora que você entendeu o jeito errado e o jeito certo, um outro erro muito comum, tá? É acreditar que só fazer dieta vai resolver. Muita gente pensa que para emagrecer basta comer menos e cortar calorias ao máximo. Mas por que isso não funciona do jeito que você espera? Perda de peso é diferente de perda de gordura. Anota bem isso. Perda de peso é diferente de perda de gordura. Às vezes a perda de peso, ela vem com perda de músculo, tá? Então, quando você reduz drasticamente a quantidade de comida, o corpo, ele não elimina apenas a gordura, mas também massa muscular, o que faz com que o teu metabolismo fique mais lento. E o resultado, você pode até ver o peso cair na balança, mas continua com flacidez e sem definição. É só olhar as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Gente, o que é aquilo? É tão rápido o emagrecimento e aquela flacidez, é horrível aquilo. O efeito platô chega rápido. No começo, cortar calorias pode até gerar um emagrecimento rápido, mas depois de um tempo, o corpo entra num modo de economia, gastando menos energia para manter as suas funções. É um modo de sobrevivência do nosso corpo. Com isso, a queima de gordura fica cada vez mais difícil. Mesmo que você continue comendo pouco. Pode ver, existem vários casos. Comenta aí se você já não passou por isso. Você diminui o peso até um certo ponto numa dieta restritiva e depois estagna. O metabolismo ele desacelera e o reganho de peso, sem estímulo muscular e comendo pouco, o corpo ele se torna mais eficiente em quê? Em armazenar gordura e menos eficiente em queimar essa gordura. E isso significa que assim que você sair da dieta restritiva, misericórdia, é muito provável que você recupere o peso perdido ou até mais do que antes. E eu fui um caso excepcional disso, porque eu adquiri depois disso uma compulsão alimentar.
tenho que me cuidar até hoje com isso. Mas então, qual que é o jeito certo? É você combinar um déficit calórico controlado com um treino inteligente. Sim, o segredo para emagrecer de verdade não é apenas cortar calorias, mas sim criar um déficit calórico controlado, onde você come o suficiente, tá? Pela tua fome, pela tua sensação de saciedade, para nutrir o teu corpo, mas sem excessos. E o mais importante, isso precisa estar aliado a um treino estratégico que estimule a preservação e o ganho de massa magra, porque só comer menos ou mais ou o suficiente não vai fazer com que o teu corpo adquira massa muscular, tá? Então, por que essa estratégia ela funciona? Porque ela te mantém o metabolismo ativo, teu metabolismo ativo, evita aquele efeito platô de estagnar, tá? Ela te protege para você manter a massa muscular, garantindo um corpo firme sem flacidez. E é claro, ela estimula a queima de gordura sem gerar perda de energia e você mantém a disposição nas alturas. Permite um emagrecimento sustentável, sem sofrer com o efeito sanfona, engorda, emagrece. Ó, um exemplo real, foi exatamente isso que aconteceu com uma das minhas alunas. Ela acreditava que precisava comer pouquinho para emagrecer, mas ela estava sempre com fome, cansada, porque tem isso, a falta de nutrientes te deixa com menos energia e menos disposição. É claro que não vai querer treinar, né? Então não vai ter resultados visíveis no espelho. Mas daí quando eu ajustei a alimentação dela com um plano sem restrições, mantendo um déficit calórico equilibrado e, é claro, adicionando os treinos certos, porque não é qualquer treino, tá? A transformação aconteceu. Ela perdeu peso, mas dessa vez sem flacidez e com um corpo muito mais definido. E é por isso que eu sempre falo, emagrecer não é só sobre comer menos, mas sobre comer certo e treinar de forma correta. Anote isso. Emagrecer não é só sobre comer menos, mas sobre comer certo e treinar de forma correta. E olha, eu sei que algumas de vocês já estão colocando isso em prática e vendo resultado, mas sei que outras querem algo mais completo, mais detalhado e com um passo a passo claro. É ou não é? Tem pessoas que gostam que a gente pega na mão e orienta do começo ao fim para atingir os resultados tão almejados. Então eu quero te falar rapidamente que eu tenho um método chamado Treino 10X, que já ajudou centenas de mulheres a eliminar a pochete de forma definitiva. Mas calma, eu não vou falar muito disso agora, porque antes eu quero te ensinar mais um ponto fundamental para o seu resultado, mas um ponto importante para você realmente chegar na transformação tão almejada. Então agora, se você realmente quer aprender a eliminar a pochete de vez, tem um fator que quase ninguém fala sobre emagrecimento. E é sobre isso que eu vou te ensinar na próxima aula. Sim, é um fator imprescindível. Hoje nós falamos sobre erros mais comuns, né? E o mais importante, a gente falou o jeito certo de eliminar esses erros comuns. Você já viu que não precisa passar horas treinando, certo? Nem fazer dieta restritiva e que treinar certo é muito mais importante do que treinar muito e que não adianta só comer saudável. Você tem que ter um planejamento. Sim, um planejamento adequado juntamente com um treino que faz com que o teu metabolismo se mantenha acelerado. Mas tem um detalhe muito importante que eu ainda não revelei.
Sim. E sem isso, nada disso funciona direito. É sério. Sem isso que eu vou te passar, na próxima aula nada disso funciona direito. E é um fator que influencia diretamente na queima de gordura e na definição abdominal. E muitas mulheres ignoram isso completamente. Sim. E se você está achando que já sabe o que é, eu aposto que você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar na próxima aula. Eu juro para você. Você acha que sabe, mas você vai se surpreender. É algo inacreditável. Sim. Enquanto isso, eu quero que vocês façam duas coisas. Primeiro, volta lá na comunidade e conta o que mais te chamou a atenção nessa aula, tá? O que fez você pensar, uau, agora eu entendi por que eu não estava conseguindo eliminar a pochete. E segundo, revejam a aula 1, porque lá tem muita coisa que complementa o que eu falei hoje. É uma continuidade, é muito importante que você reveja a aula 1. E agora você pode até acelerar a velocidade, né? Já passou a aula. Mas tem algo que eu quero muito passar para você hoje, que é o desafio. Então, como eu passei um desafio na aula passada, vou passar um super desafio na aula de hoje. Agora que você já sabe o que funciona, é hora de colocar em prática. Eu falei muito hoje de treino, né? De treino metabólico, alta intensidade e curta duração. Então, o desafio de hoje é simples, mas extremamente eficaz. Eu fico até emocionada, porque de tanto que eu gosto de falar sobre isso, sobre os exercícios metabólicos, porque eu faço e tenho muito resultado com isso. Eu vou te passar, então, 3 exercícios estratégicos para acelerar o teu metabolismo e queimar gordura. Eu quero que você faça esses 3. O abdominal curtinho, que vai ativar o core e ajudar a fortalecer a tua região abdominal. A corrida estacionária, que vai acelerar os batimentos cardíacos e potencializar a queima de gordura. E o agachamento, que ele trabalha pernas e glúteos, além de ativar grandes grupos musculares, tá? Para aumentar o teu gasto energético. Calma, que eu vou te explicar como você vai fazer isso, tá? Porque você vai colocar em prática a partir de amanhã. E eu sei que você vai ter resultados incríveis, com 3 exercícios básicos. Você vai executar cada exercício por 30 segundos. Você pode começar aquecendo o corpo com a corrida estacionária, tá? Faz 30 segundinhos, uma corridinha estacionária, ali no mesmo lugar, sem descanso, tá? Você vai pro abdominal, curtinho. Lá o abdominal curtinho, 30 segundos, e logo em seguida o agachamento. Quando você completou os 3, aí sim você vai descansar 1 minuto e você vai repetir o circuito mais 2 vezes. Ou seja, você vai totalizar 3 rodadas, tá? E qual vai ser a duração total desse treino, Celi? 10 minutinhos, apenas 10 minutinhos. Mas eu vou te dar uma dica para executar esse treino com eficiência. O ideal é fazer esse desafio logo pela manhã, pois isso vai acelerar o teu metabolismo pro restante do dia. Sim, mas se não for possível, né, faça num outro horário, tá? Que for melhor para você. Gente, o importante é fazer. Gente, são 3 exercícios básicos, tá? 10 minutinhos. Eu sei que você consegue, eu sei que você quer, tá? Então, assim, ó, esse é o nosso compromisso. Faça essa sequência todos os dias até a próxima aula, tá? Que é a aula que vai te surpreender. E observe as mudanças no teu corpo. Você vai poder notar 3 coisas. Mais disposição ao longo do teu dia, queima calórica mais acelerada, porque continua a queima calórica por 2 dias após o treino, e uma sensação, gente, de leveza, corpo mais ativo e leve. Eu sei porque eu coloco em prática, pessoal.
Meninas, é inacreditável, o treino metabólico é maravilhoso. Por isso que eu me emociono quando eu falo, porque foi uma descoberta incrível na minha vida. Agora é com você. Coloque em prática e depois me conta lá na comunidade como foi sua experiência. Sentiu alguma diferença no teu corpo? Gostou dessa aula de hoje? Conta aí nos comentários, comenta lá na comunidade. E eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!